Olá, olá! Vamos dar continuidade à leitura do livro. Houveram alguns contratempos e eu não li nos últimos meses, mas semana passada eu já postei 2 vídeos de trechos que eu já tinha gravado, mas não tinha conseguido editar e postar ainda. Mas vamos lá, o importante é concluir. Vamos nessa. É a parte 4 do capítulo Persistência. Medo de salto alto. Fui apaixonada por um homem, na minha opinião, um escritor muito mais talentoso do que eu, que, aos 20 e poucos anos, decidiu desistir de tentar ser autor porque seus trabalhos nunca saíam tão primorosos no papel quanto os imaginava em sua cabeça. Considerava tudo aquilo frustrante demais. Não queria macular o ideal resplandecente que tinha em mente, pondo no papel uma versão menos elegante. Enquanto eu ralava para produzir meus contos desajeitados e decepcionantes, aquele jovem brilhante se recusava a escrever uma palavra sequer. Tentou até me deixar com vergonha de estar tentando escrever. Os terríveis resultados não me doíam? Não me ofendiam? Queria dar a entender com isso que possuía um senso de discernimento artístico mais puro do que o meu. A exposição a imperfeições, mesmo as próprias imperfeições, feria-lhe a alma. Sentia haver nobreza em sua escolha de nunca escrever um livro se não pudesse escrever um grande livro. Prefiro ser um belo fracasso a um sucesso deficiente, dizia. Pois eu não. A imagem do artista trágico que abandona suas ferramentas para não ficar aquém de seus impecáveis ideais não tem o menor romantismo para mim. Não vejo esse caminho como heróico. Acho que é muito mais honroso continuar no jogo, mesmo que se esteja de fato perdendo, do que pedir licença para sair a fim de não ferir a sua delicada sensibilidade. No entanto, para permanecer no jogo, você precisa abandonar suas fantasias de perfeição. Então, vamos falar um pouco sobre perfeição. O grande romancista americano Robert Stone disse certa vez, brincando, que possuía os 2 piores defeitos imagináveis para um escritor. Era preguiçoso e perfeccionista. De fato, esses são os ingredientes essenciais para a inércia e o sofrimento. Se quiser ser feliz em sua vida criativa, não cultive nenhuma dessas 2 características. Pelo contrário, aprenda a ser um criador meia-boca profundamente disciplinado. A primeira coisa a fazer é esquecer a perfeição. Não temos tempo para a perfeição. De qualquer forma, ela é inatingível. É um mito, uma armadilha, uma roda de hamster que vai fazê-lo correr até morrer. Como resumiu muito bem a escritora Rebecca Solnit, muitos de nós acreditam na perfeição, o que estraga todo o resto, pois o perfeito não é inimigo somente do que é bom, mas também do que é realista, possível e divertido. O perfeccionismo impede as pessoas de terminarem seus trabalhos, e o que é pior ainda, muitas vezes as impede de começarem seus trabalhos. Perfeccionistas com frequência decidem de antemão que o produto final nunca será satisfatório, então nem se dão ao trabalho de começar a criar. Porém, a artimanha mais diabólica do perfeccionismo é se disfarçar de virtude. Em entrevistas de emprego, por exemplo, as pessoas anunciam seu perfeccionismo como se fosse sua maior qualidade, orgulhando-se exatamente daquilo que as está impedindo de aproveitar ao máximo seu comprometimento com a vida criativa. Exibem o perfeccionismo como uma medalha de honra, como se fosse uma prova de seus gostos apurados e padrões refinados. Aqui agora está sinalizado. Minha opinião, contudo, é outra. Para mim, o perfeccionismo é apenas uma versão de luxo. Não sei se é assim que se fala essa expressão agora. Haute couture do medo. Acho que o perfeccionismo não passa do medo usando sapatos chiques e um casaco de vison, fingindo ser elegante quando na verdade está simplesmente apavorado. Pois, debaixo daquela fachada brilhante, o perfeccionismo nada mais é do que um profundo mal-estar existencial
que afirma repetidamente: não sou bom o suficiente, nem nunca serei. O perfeccionismo é uma isca particularmente maléfica para as mulheres, que, ao meu ver, se impõem padrões de desempenho ainda mais altos do que os dos homens. Há muitas razões pelas quais as vozes e os pontos de vista das mulheres não são mais amplamente representados nos campos criativos hoje em dia. Parte dessa exclusão se deve à boa e velha misoginia, mas também é verdade que, muito frequentemente, as próprias mulheres se abstêm de participar. Abstêm-se de compartilhar suas ideias, suas contribuições, sua liderança e seus talentos. Muitas mulheres ainda parecem acreditar que não têm direito a se pôr em evidência a menos que elas e seus trabalhos sejam perfeitos e estejam acima de qualquer tipo de crítica. Por outro lado, apresentar trabalhos que estão longe de ser perfeitos raramente impede os homens de participar do diálogo cultural global. Estou só comentando. E, aliás, não digo isso como uma crítica aos homens. Gosto dessa característica deles, sua absurda autoconfiança, a maneira como decidem casualmente: bem, sou 41% qualificado para esse trabalho, então pode me dar um emprego. Sim, às vezes os resultados são ridículos e desastrosos, mas às vezes, estranhamente, funciona. Às vezes um homem que parece não estar pronto para a tarefa, não ser bom o suficiente para ela, de alguma forma desenvolve imediatamente seu potencial só pelo fato de ter dado um voto de confiança a si mesmo. Gostaria que mais mulheres assumissem o risco de dar a si mesmas esse voto de confiança. No entanto, já vi muitas fazerem o oposto. Já vi muitas criadoras brilhantes e talentosas dizerem: sou 99,8% qualificada para esse trabalho, mas até ter dominado aquela última gota de competência, vou me abster por via das dúvidas. Isso é bem verdade. Não faço a menor ideia de onde as mulheres tiraram essa noção de que precisam ser perfeitas para serem amadas ou bem-sucedidas. Ha, ha, ha. Brincadeira. É claro que eu sei de onde tiraram essa noção. De absolutamente todas as mensagens que sempre nos foram transmitidas pela sociedade. Muito obrigada, história da humanidade. Mas nós, mulheres, precisamos abandonar esse hábito. E isso é algo que só nós podemos fazer. Precisamos entender que a busca da perfeição é uma nociva perda de tempo, pois nada jamais estará imune a críticas. Não importa quantas horas você tenha gastado tentando deixar alguma coisa impecável, alguém sempre conseguirá encontrar uma falha. Há gente por aí que ainda considera as sinfonias de Beethoven um pouco, digamos, barulhentas. Em determinado ponto, você precisa terminar seu trabalho e lançá-lo da maneira que está, ainda que seja apenas para ficar livre para fazer outras coisas com o coração alegre e determinado. O que é a verdadeira razão de tudo isso? Ou deveria ser. Marco Aurélio intervém. O diário de Marco Aurélio, imperador romano do século II, me serve de inspiração há anos. O sábio imperador filósofo nunca escreveu suas meditações com a intenção de que fossem publicadas, mas fico feliz por terem sido. Para mim, é um estímulo ver esse homem brilhante, 2000 anos atrás, tentando manter sua motivação para ser criativo, corajoso e curioso. Suas frustrações e seus autoelogios soam incrivelmente contemporâneos, ou talvez apenas eternos e universais. Podemos ouvi-lo lidando com as mesmas questões com as quais todos precisamos lidar na vida. Por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Como estou criando obstáculos para mim mesmo? Qual é a melhor maneira de realizar meu destino? Gosto especialmente de ver Marco Aurélio lutar contra seu perfeccionismo, para voltar a escrever quaisquer que sejam os resultados. Faz agora o que a natureza requer. Escreve a si mesmo. Começa, se deixam e não olha em torno a ver se alguém o saberá. Não espera a República de Platão. Satisfaz-se com um progresso ainda que mínimo.
considera que não é pouca coisa o resultado desse progresso. Isso tudo é ele falando com ele mesmo. Pelo amor de Deus, me diga que não sou a única a achar cativante e animador o fato de que um lendário filósofo romano precisava se tranquilizar dizendo a si mesmo que não há problema em não ser Platão. Sério, Marco, não há problema nenhum. Continue trabalhando. Pelo mero ato de criar algo, qualquer coisa, você pode acabar produzindo uma obra magnífica, eterna ou importante, como fez Marco Aurélio no fim das contas com suas meditações. Por outro lado, talvez isso não aconteça, mas se sua vocação é produzir, precisa continuar produzindo mesmo assim, para poder viver seu potencial criativo ao máximo, e também para se manter são. Afinal, ter uma mente criativa é como ter um cão-pastor como animal de estimação. Ele precisa se exercitar, do contrário, vai lhe causar uma quantidade escandalosa de problemas. Dê à sua mente um trabalho a fazer ou ela acabará encontrando um, e você pode não gostar do trabalho inventado por ela. Comer o sofá, cavar um buraco na sala de estar, morder o carteiro, etc. Levei anos para aprender isso, mas cheguei à conclusão de que, se não estou ativamente criando algo, é provável que esteja ativamente destruindo algo. A mim mesma, um relacionamento, a minha paz de espírito. Acredito piamente que precisamos todos encontrar algo para fazer na vida que nos impeça de comer o sofá. Quer façamos disso uma profissão ou não, precisamos de uma atividade que vá além do trivial e que nos leve além dos papéis convencionais e limitadores que desempenhamos na sociedade. Mãe, funcionário, vizinho, irmão, chefe. Todos precisamos de algo que ajude a nos esquecermos de nós mesmos por um tempo. Esquecer momentaneamente nossa idade, nosso sexo, nossa origem socioeconômica, nossos deveres, fracassos e tudo o que perdemos e estragamos. Precisamos de algo que nos leve além de nós mesmos, a ponto de nos fazer esquecer de comer, de fazer xixi, de aparar a grama, de guardar rancor de inimigos, de ficar ruminando inseguranças. A oração pode fazer isso por nós, assim como o serviço comunitário, o sexo, exercícios físicos e até o abuso de substâncias químicas, embora com terríveis consequências. Mas a vida criativa também pode. Talvez a maior bênção da criatividade seja esta. Ao absorver nossa atenção por um período curto e mágico, consegue nos aliviar temporariamente do terrível fardo de sermos quem somos. E o melhor de tudo é que, ao fim de sua aventura criativa, você terá um souvenir, algo que você fez, algo para lembrá-lo para sempre de seu encontro breve, porém transformador com a inspiração. É isso que meus livros são para mim, souvenirs de viagem que fiz, nas quais consegui abençoadamente escapar de mim mesma por um tempo. Um estereótipo persistente da criatividade é o de que ela enlouquece as pessoas. Discordo. Não expressar a criatividade é que enlouquece as pessoas. Aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará se não o tiverdes dentro de vós. Evangelho de Tomé. Manifeste, portanto, o que tem dentro de si, quer seja bem-sucedido ou fracasse. Faça-o, quer o produto final, seu souvenir, seja uma porcaria ou um tesouro. Independentemente de ser amado ou odiado pelos críticos, ou os críticos simplesmente nunca ouvirem falar em você. Faça-o, quer as pessoas entendam ou não. Não precisa ser perfeito, e você não precisa ser Platão. Tudo não passa de um instinto, um experimento, um mistério. Então comece. Comece onde quer que esteja, de preferência agora mesmo. E se a grandeza acidentalmente tropeçar em você, que ela o encontre empenhado em seu trabalho, empenhado e mentalmente são. Ninguém está pensando em você. Há muito tempo, quando tinha meus 20 e poucos anos,
e era ainda bastante insegura, conheci uma mulher inteligente, independente, criativa e poderosa, já na casa dos 70, que me ofereceu um sábio conselho de vida. Passamos a faixa dos 20, 30 anos, ela me disse, fazendo um esforço enorme para tentar ser perfeitos, porque nos preocupamos demais com o que os outros pensam de nós. Então chegamos aos 40, 50 e finalmente começamos a ser livres, pois decidimos que não estamos nem aí para o que pensam de nós. Mas você não vai ser completamente livre até chegar aos 60, 70, quando finalmente compreenderá esta verdade libertadora. Ninguém nunca esteve pensando em você de qualquer forma. Não estavam, nunca estiveram. Na maior parte do tempo, as pessoas só estão pensando em si mesmas. Não tem tempo para se preocupar com o que você está fazendo ou se está fazendo bem, porque estão absortas nos próprios dramas. A atenção das pessoas pode se voltar para você por um momento, se você tiver um sucesso ou um fracasso público fenomenal, por exemplo. Mas logo se voltará para onde sempre esteve, nelas mesmas. Embora a princípio possa parecer terrível e solitário imaginar que você não é a prioridade de ninguém, essa ideia pode ser incrivelmente libertadora. Você é livre, pois todo mundo está ocupado demais consigo mesmo para se preocupar com você. Então, vá ser quem quiser. Faça o que quiser. Dedique-se àquilo que o fascina e lhe dá vida. Crie o que quiser criar e permita que seja estupendamente imperfeito, pois é muito provável que ninguém vá perceber. E isso é o máximo. Feito é melhor do que perfeito. A única razão pela qual pude persistir em terminar meu primeiro romance foi permitir que ele fosse estupendamente imperfeito. Esforcei-me para continuar escrevendo, ainda que desaprovasse com veemência o que estava produzindo. Aquele livro estava tão longe de ser perfeito que me levava à loucura. Lembro-me de ficar andando de um lado para o outro no quarto durante os anos em que trabalhei nele, tentando criar coragem para voltar àquele manuscrito apagado todos os dias, apesar de sua péssima qualidade, relembrando-me desta promessa. Nunca jurei ao universo que seria uma grande escritora, caramba. Só jurei que seria escritora. Depois de ter escrito 75 páginas, quase parei. Parecia terrível demais para continuar, constrangedor demais. Mas consegui superar meu constrangimento simplesmente porque decidi que me recusava a chegar ao fim da vida com um manuscrito inacabado de 75 páginas mofando na gaveta. Não queria ser essa pessoa. O mundo já está cheio de manuscritos inacabados e eu não queria acrescentar mais um a essa pilha infindável. Então, independentemente de considerar meu trabalho uma porcaria, tinha que persistir. Também fiquei me lembrando do que minha mãe costumava dizer: feito é melhor do que perfeito. Ouvi aquele simples ditado da minha mãe ser repetido inúmeras vezes durante a infância e a adolescência. E não porque Carole Gilbert fosse preguiçosa. Pelo contrário, era incrivelmente trabalhadora e eficiente. Porém, acima de tudo, era pragmática. Afinal de contas, o dia tem um número limitado de horas, um ano tem um número limitado de dias e a vida um número limitado de anos. Temos que fazer o possível, da maneira mais competente que conseguirmos, em um espaço de tempo limitado, depois largar de mão. Quer se tratasse de lavar a louça ou de embrulhar presentes de Natal, minha mãe seguiu o raciocínio do general George Patton. Um bom plano executado à força agora é melhor do que um plano perfeito executado na semana que vem. Ou, parafraseando, um romance bom o bastante escrito à força agora é melhor do que um romance perfeito meticulosamente nunca escrito. Também acho que minha mãe entendia esta noção radical, de que a mera conclusão é por si só um feito bastante honroso. Além disso, é um feito raro, pois a verdade é que a maioria das pessoas não terminam as coisas. Olhe em volta, as provas estão por todos os lados. As pessoas não terminam as coisas. Iniciam projetos ambiciosos com as melhores intenções,
mas acabam ficando atoladas em um lamaçal de inseguranças, dúvidas e ninharias, e param. Então, se puder concluir alguma coisa, conclua. Só com isso você já estará quilômetros à frente da maioria. Em outras palavras, talvez você queira que seu trabalho seja perfeito, pois eu só quero concluir o meu. Eu vou até parar isso daqui. Achei interessante, porque eu comecei, essa leitura falando de dar continuidade, porque eu quero concluir a leitura do livro, Então, eu quero concluir o meu e os meus. Então, eu acho que essa parte 4, persistência, a gente conclui no próximo áudio. Até o próximo.